Olá, seja muito bem-vindo. Mais um episódio que nós estamos aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus com você, compartilhar um pouco dos testemunhos que nós trazemos aqui através dos nossos convidados. Esses últimos episódios têm sido muito edificantes, têm sido bênção. E eu já quero pedir para você se inscrever no canal, ativa o sininho também para receber as notificações todas as vezes que nós postarmos aqui. Pelo menos a cada 15 dias nós trazemos aqui os podcasts. A gente estamos trabalhando, né, para crescer, para fazer com mais frequência, mas por enquanto, a cada 15 dias aí você consegue acompanhar os nossos episódios dos podcasts aqui, tá? Então se inscreva, ativa o sininho e mais do que isso também, tão importante quanto isso, é você compartilhar também com as pessoas, né? Compartilha com os grupos da família, com os grupos da igreja, todas as pessoas, né, para que elas... todas as pessoas que você conhece, para que elas também sejam edificadas através da palavra de Deus, tá bom? Então, e também nas redes sociais você fica por dentro de tudo que acontece com os episódios, né? Com os cortes que a gente manda lá, com os episódios que vão vir, você fica sabendo antecipadamente. Então, você pode seguir as redes sociais também que está aparecendo aí na sua tela, para que você acompanhe também o nosso dia a dia, beleza? Bom, hoje estou com um convidado muito honrado de receber eles, na verdade, porque a gente estava tentando já fazia tempo, e hoje deu certo, e você já clicou aí, então você já sabe quem que é o nosso convidado, e eu quero receber aqui os meus amigos, a Gabi e o Adriel, são grandes amigos. Dá um oi pra galera aí, se apresentem. Olha, tudo bom, Wellington? Cara, queria te agradecer pela oportunidade. Deixa eu mic rapidinho. Isso. Aí você... Aqui, ó. Falar aqui. Isso. Queria te agradecer aí pela oportunidade de estar nos convidando, né? Falar um pouquinho do que foi nossa pequena trajetória. A gente é novo ainda, mas tem alguma coisa para poder passar e edificar alguma vida, né? Que Deus possa abençoar esse projeto que colocou no seu coração e que você possa alcançar cada vez mais vidas aí nesse projeto que Deus colocou no seu coração. Amém. Amém. E aí, Gabi? E aí, tudo bem? Tudo bem. Também quero agradecer pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Eu sei que talvez pra gente parece que a nossa história não é nada, né? Parece que é pouco, mas talvez tenha alguém lá do outro lado que tá assistindo, que às vezes precisa ouvir, nem que for pelo menos uma frase, já edifica a vida da pessoa. E esse projeto que você faz é muito bacana, porque muitas das vezes as pessoas não conseguem interagir, assim, pessoalmente. Às vezes, só por conta de um vídeo já muda, assim, totalmente a vida da pessoa, né? Às vezes é só um estalo que ela precisa e através de um vídeo possa ser que ela encontre esse estalo. É bem bacana, Deus abençoe. Amém. Não, é verdade, porque isso aí a gente passa por isso nos vídeos que a gente assiste, né? Exatamente. Um pouquinho que a gente assiste, às vezes um Reels que é super, nossa, edificante, assim, muito legal, aquilo acaba contaminando de forma muito positiva a gente, né? Porque a gente agora não fazer com que essas pessoas também sejam alcançadas através dos nossos próprios vídeos, né? Isso é bacana. Bom, eu começo sempre perguntando, né, pra galera, como é que tá a vida hoje, o que vocês têm feito, a atuação de vocês na igreja, eu já conheço, né, então, mas pra galera que não conhece, né. Inclusive, é um líder meu de um grupo da igreja. Então, a honra é maior ainda pra mim e tá aqui, olha só. Ah, que isso, imagina. A gente tem trilhado um caminho aí um pouco... muito bacana, né, ver o desenvolvimento nosso mesmo, né, na igreja, assim, né? Eu lembro das primeiras vezes que a gente tocou junto, as primeiras vezes que eu vi vocês ali e tal, nossa, e ver hoje, né, como as coisas... Mas e aí, como é que tá hoje? O que vocês têm feito? Qual que é a atuação de vocês aí no mercado, na igreja? Como é que tá a vida aí? Sem briga, tá? Pode começar. Pode ir? Bom, eu acho que algumas pessoas já conhecem. A gente é músico na Debras, né? A gente congrega ali na Debras sede hoje. E a gente tá ali pra fazer a obra, ajudar no ministério e... Há quanto tempo que você tá na sede? Na sede tem aproximadamente 3 meses, por aí. Antes a gente tava no Jardim Independência e antes no Parque Mãe Preta, né?
É tudo A gente entrega, a gente pula um pouquinho de igreja pro pessoal entender, senão a gente pulou um pouquinho de igreja por conta do meu pai ser pastor. Ele pastoreia algumas igrejas no campo, então por isso que a gente tá pulando, né? Que a gente é rebelde não, viu, gente? Legal. Então, Aliás, eu quero seu pai aqui no Ah lá. podcast, hein? E é legal, cara, ter assim um pai pastor, chama ele de pai pastor. Que a gente vê um lado do pastor que a igreja em si não vê, né? Então quem tá dentro da casa ali acaba vendo as lágrimas, a alegria do lado pastoral ali escondido. Mas é bom. É dificultoso, mas é bom, né? Legal, show de bola. E hoje você tem a empresa, né? Como é que tá o esquema lá? Isso, a gente tem uma empresa de segurança, parte de segurança eletrônica, que a gente tá há mais ou menos 5 anos no mercado. 5 anos, nossa, passa rápido, né? Passa rápido, cara. Caramba. Passa rapidinho. Eu lembro a primeira vez, eu cheguei em casa, falei pra ela, amor, perdi o serviço. A filha com 1 ano. Detalhe, a Mira... Não tinha 1 ano, tinha? ela tinha acabado de nascer. Tinha acabado de nascer, né? Nossa. Uma filha pra criar. Eu falei, só tenho um projeto com um rapaz que me deu a ideia ali, ele vai abraçar e a gente vai pra cima. E mais um detalhe, plena pandemia. Nossa. No pico da pandemia, cara. Todo mundo fechando e vocês abrindo. E o rapaz aqui querendo abrir empresa. Caramba. E ela só olhou pra minha cara assim e falou, vai, o que eu posso fazer? Mas por dentro, depois, passou 2 anos, ela falou pra mim, nossa, eu tava com medo daquilo lá. É porque, tipo, a Mira, ela tinha acabado de nascer. E na época só ele trabalhava. E outro detalhe, ele tinha acabado de comprar o primeiro carro dele. Verdade. Nossa. Então, imagina como Verdade. não tava a minha cabeça. Eu falei, meu Deus. Aí eu falei, eu não vou falar pra ele, porque eu sou uma pessoa, tipo assim, eu tomo cuidado onde eu piso. O Adriel não, ele vai e Deus põe o chão. Ele já é mais confiante. Aí, nossa, eu fiquei com muito medo, mas eu, na hora eu não falei nada pra ele, eu super apoiei assim, mas por dentro eu tava, meu Deus, nos ajuda. E também eu quero agradecer ao Inácio, cara, que é meu sócio. E porque eu lembro que eu saí da empresa, assinei a demissão e tava a caminho do carro. Aí ele correu atrás de mim e falou, cara, eu não concordo com o que fizeram e eu vou sair também amanhã, tô pedindo a conta e a gente vai pra cima. Eu tenho isso, isso e isso. Falei, cara, eu tenho isso, dá pra ir? Falei, vambora. E eu quero ter um carinho enorme por ele, pela família dele. Quero agradecer a ele também, que Deus possa abençoar a vida dele cada dia mais, como tem feito. E é um cara que eu trato como irmão meu. Hoje é praticamente família nossa. Praticamente também. família, que cara. legal. Tá dentro de casa, a gente tá na casa dele. Só agradecer, cara. É um cara que Deus colocou na minha vida e a gente vai levar pra sempre aí. Sensacional. Qualquer dia a gente traz ele aqui também pra a gente bater um papo aí. Muito legal, sensacional. E aí, Gabi, o que você tem feito aí? Como é que tá a sua vida aí? Só pra galera te conhecer um pouco mais. Na área profissional, eu trabalho na loja Mandeli. E lá eu faço parte da mídia social. Hoje eu atuo lá sozinha. E... Eu achei que você era vendedora. Não. Olha só. Não tenho nem talento. Pra E ser falta vendedora. um pouquinho de paciência também, né? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Esse é o mero detalhe. Quem conhece sabe. Aí é só na rede social mesmo. Mas antes, no começo, até uns 3 meses atrás, né? Era praticamente vendedora online. Agora que eu realmente atuo pro que eu entrei, né? Que eu fui contratada na mídia social mesmo. Aí a criação de conteúdo, vídeo, fotos. É a área que eu gosto. Legal. Amo. Sensacional. Bom, e agora a gente mergulha um pouco no túnel do tempo aí de vocês, né? Nós vivemos hoje muito atuantes na obra de Deus, com as coisas, né, que nós fazemos. Mas como é que começou essa jornada, né? Porque você é filho de pastor, você acha que não, né? Não. Você é filho de pastor, mas filho de pastor ele não é um... Não. Precisa passar pelo processo aí. Porque é assim, cara, ser filho de pastor, você cresceu na igreja. Só que você vive muito das experiências dos outros. Então é um testemunho que conta aqui, outro ali, e aquilo vai martelando na sua cabeça. Fala, cara, será que é assim mesmo lá fora?
até o dia que você fala, vou conhecer. E é aí que eu falo, cara, não compensa, porque é como dizem, é fácil você sair, cara. Agora, para você voltar, é complicado. Então, eu agradeço a Deus por não ter me envolvido com coisas erradas, assim, ao extremo. Como alguns que eram companhia minha e hoje não conseguiram retornar para a casa de Deus e estão em outros lugares, estão até hoje nesse mundo aí perdido afora, né? E, cara, o pior, minha mãe e meu pai vai ficar doido, mas a minha pior fase foi dos 14 aos 16. Mas essa era a época que você tava na igreja ou não? Não, tava na igreja, só que eu tava no mundo também. Um pé em cada lado, né? Um pé na igreja e um pé no mundo ali. E sempre me gostava de tomar uma cerveja. Um negocinho diferente. E isso foi, dos 14 aos 16, foi a minha fase assim mais rebelde, onde eu dei muito trabalho pro meu pai e pra minha mãe. Justamente por... Não que eu apoie quem seja filho de pastor sair e conhecer, cara. Mas você vai crescendo, você vai sentindo aquela vontade de conhecer mesmo. Falar, cara, será que é tudo isso? Será que é tão ruim assim como falam? E é muito ruim. Se o pecado fosse bom, todo mundo... O pecado, ele é bom, né? Porque se fosse ruim, ninguém ia querer pra pegar ali e ficar com ele. E quando eu faço 16 anos, a gente vai pra igreja do Mãe Preta. E lá foi uma igreja que eu mudei completamente meu pensamento, cara. Foi onde eu me firmei novamente com Deus, abandonei tudo que tinha ali de errado. E também conheci o amor da minha vida, cara. Que bonitinho. Que me ajudou muito, entendeu? Só tenho a agradecer pela vida dela também. E dizer que eu amo muito ela. Eu te amo. Muito bom. Na verdade, assim, a fase da adolescência é a fase muito desafiadora, né? Sim. Hoje a gente olha pra trás, a gente olha, nossa, como eu dei trabalho. Mas quando a gente tá passando pela fase da adolescência, a gente tem ideia, né? Da rebeldia que a gente tá passando, que a gente tá fazendo os nossos pais passar, né? Sim. E essa questão de você crescer na igreja acaba sendo algo... Realmente, assim, acaba tendo essa, olhando pra fora, vendo as pessoas lá fora, putz, e agora? Será que é isso mesmo, cara? Será que é tão ruim assim mesmo? Ou será que é tão bom? Porque a gente olha, assim, as pessoas aproveitando e curtindo a vida e a gente pode, em algum momento, pensar, pô, eles estão bem, aparentemente. Sim, eles estão felizes, cara. Eles estão bem, porque eles estão felizes, estão curtindo a vida, estão felizes da vida. E muitas vezes eu aqui passando por tantos desafios. Principalmente filho de pastor, né? Eu sempre falo, muitos filhos de pastor não querem ser pastor, porque eles sabem como é. Exatamente. Mas é assim, né? Revelei alguma coisa aí, né? Com certeza, veio do céu essa. Mas é isso, né? E aí, quando você olha pra trás e começa a enxergar as pessoas lá fora, a gente passa a observar que, entendendo o evangelho, a gente vê que não tem a ver com o mundo físico, né? O que as pessoas estão passando. Porque o que as pessoas, elas podem demonstrar, né? O quão bem elas estão. Sim. Mas por dentro, a gente sabe que muitas vezes tem as batalhas ali, tem os desafios emocionais e espirituais também. Então, por isso que os pais que têm os seus filhos que estão crescendo na igreja, a gente pode... É algo bom, é muito positivo isso, mas ao mesmo tempo precisa tomar muito cuidado, né? Uhum. Porque o filho, em algum momento, se não for plantada uma semente ali da palavra, ele vai olhar para fora. Exatamente. Olhando para fora, se não tem uma família estruturada, ele sai e não volta mais. Exatamente. Não foi o seu caso, mas eu conheci casos que não teve volta. Exatamente. Bom, e aí, Gabi, você? Como é que tem sido essa a sua jornada? Não conheço muito da sua vida, acho que antes do Adriel. Sim. Tem uma Gabi realmente antes do Adriel e após o Adriel. Bem diferente. Que benção. E aí, como que foi esse processo pra você? Cresceu na igreja? Não? Mais ou menos? Como é que foi?
Eu não sou filha de pastora. Minha mãe é diaconisa, porém ela sempre foi evangélica, desde que eu me conheço por gente. E meus pais não foram casados, né? Eu fui a uma tentativa de reconciliação que não deu certo, graças a Deus, mas eu vim. E então eu tinha 2 casas, né? A da minha mãe e do meu pai. Porém, ambos eram lar que, tipo assim, totalmente diferente do que eu encontrava na casa do Adriel. Então, tipo assim, eu cresci com brigas, eu cresci vendo pessoas adictas dentro de casa, que é o meu irmão. Eu cresci com o vício do meu pai, que era bêbado. Então, tipo assim, a história é totalmente diferente a minha da dele. E eu sempre fui muito assim, acompanhei minha mãe em tudo, sempre respeitei. A gente frequentava uma igreja, que não era a que eu hoje frequento, né? Era uma totalmente diferente, não tinha doutrina, tipo... Era bem tranquilo até então. E, como o Adriel disse, a gente vê lá fora e também quer. E eu vendo a situação que estava dentro de casa, eu pensava, poxa, se eu tô indo pra igreja, mas a questão é, você ir é uma coisa, agora você servir mesmo é totalmente diferente. E desde quando você não tem uma pessoa ali pra te instruir, pra te orientar naquilo... É diferente. Então, eu comecei a ver que o pessoal lá de fora estava melhor que eu. Minhas amigas que tinham outras religiões viviam alegres, felizes, viajavam com a família, tinha a família completa, e eu não. Então, eu pensei, pera lá, alguma coisa está de errado. Então, eu vou tentar conhecer o que eles conhecem para ver se eu consigo viver melhor, né? Porque da situação que tava, não dava. E eu saí da igreja... me envolvi com bebida, droga não usei, porque eu já tinha um exemplo dentro de casa e eu não queria ser mais um motivo, né, pra minha mãe, mas me envolvi na bebida. E eu lembro que o auge foi quando eu realmente dei um PT, minha mãe foi atrás de mim, me buscou, que minha mãe, eu não sei, eu acho que ela... instalou algum GPS nos filhos, porque você poderia estar em qualquer lugar. Ela te achava. Era incrível. Sensorzinho da dona Adriana. O sensor de mãe dela é infalível. Ela foi, me buscou, apanhei, voltei pra casa e depois que aquele tsunami passou daquele dia, eu parei e falei, poxa, o que eu tô querendo da minha vida, né? Isso aí era a fase da adolescência. Assim, eu tinha 17 anos. Tá, eu tava... Não tava tão adolescente, assim. E eu parei pra pensar, falei, poxa, o que eu tô querendo da minha vida? Ser mais um motivo de tristeza pra minha mãe? Ou ser um motivo de, pelo menos, de alegria pra tentar ajudar ela, né? Ser um pilar ali junto com ela. E nesse dia eu lembro que eu também tinha um relacionamento que era assim, um relacionamento de segunda a quinta, de sexta, sábado e domingo eu não tinha. Então, só que eu tinha muito... Como a minha família sempre foi desestruturada, então eu tinha dependência emocional pelas pessoas. Então, tipo assim, eu não conseguia achar alegria sem estar com aquela pessoa. Então, tipo assim, eu dependia daquilo pra tudo. Nem pra ir, tipo, no mercadinho eu conseguia ir sozinha, eu tinha que ir com alguém. Então, nesse dia também eu bebi por conta de um episódio que aconteceu e eu falei, poxa, não é isso que eu quero pra mim. Não é um casamento frustrado que eu quero. Se for pra mim ter uma família, eu quero que seja uma família, é claro que não existe, mas tipo assim, de novela, que, né, tem alegria, tem harmonia, tem a paz dentro de casa e desse jeito não vai ser. E eu lembro que nesse dia, à noite, eu chorei muito dentro do meu quarto e eu adormeci chorando, tipo, do jeito que eu dormi, ali eu fiquei. E no outro dia eu acordei e parece que não tinha mais nada, não tinha sentimento, não tinha tristeza dentro de mim, e eu coloquei um ponto na relação e resolvi que eu iria pro culto com a minha mãe. Até então, nesse meio tempo, a minha mãe já frequentava a igreja que os pais do Adriel dirigia, que era Mãe Preta, e toda vez, eu lembro que a minha sogra, que hoje é minha sogra, né, ela chegou lá em casa e eu tava me arrumando pra ir pro carnaval, e eu só coloquei a cabeça pra fora, assim, pra avisar que minha mãe não tava. E eu falava pra minha mãe, olha, se vierem aqui em casa pra fazer oração, não me chame. Aí ficava eu em um quarto e meu padrasto no outro, e só ela lá na cozinha, coitada. Aí nesse dia eu falei pra ela, mãe, que hora que é o culto? Era uma quarta-feira, não, era um domingo. Era tarde da bênção.
Aí ela falou assim, começa, acho que era 2h30, né? 12h30. Tarde da bênção. 2h30. Lá no Mãe Preta? Era uma empresa. Aham. Era de domingo lá, né? Eu Era de lembro. domingo. Nossa, quantas vezes. Aí eu falei pra ela, eu vou com você. Aí minha mãe não abriu a boca, só falou, tá bom. Porque ela sabe que se ela comemorasse, eu já ia falar pra ela, não vou. Porque eu sou muito assim, tipo... demonstrou muita coisa e eu já desisto. Tem que ser tudo calmo. Aí eu fui com ela, nesse dia realmente, eu fui pro culto mesmo. Só que eu não parava de olhar pro Adriel. E ele tocando violão. E não sei, eu não parava... Tá. Aí, na época, como eu não tinha reconciliado ainda com Jesus, eu falei pra minha mãe, assim, que hoje é minha sogra, né, no caso. Eu falei, pastora, não me chame pra sentar com a mocidade, eu não vou. Eu vou ficar aqui com vocês, não me cutuquem. Ela falou, tudo bem, sem problemas. As meninas vinham me chamar e falavam, não, pode ficar tranquila. Porque eu queria primeiro me reconciliar pra depois começar a participar dos eventos da igreja, né. E eu lembro que daí... Desde então eu continuei indo, e detalhe, antes de eu me reconciliar que eu tinha esse relacionamento, eu passei na frente da igreja e eu vi uma moça cantando o hino Quão Grande. E eu fiquei, da hora que ela começou até o final que ela terminou, assistindo pro lado de fora. E ela cantava com a banda, né? Não vou falar o nome dela porque eu não tenho amizade com ela, então talvez fique um pouco chato, né? Às vezes talvez ela não goste que eu cite. E aí depois continuei indo, aí minha sogra conversando comigo. Eu entrei no Facebook da minha sogra, porque eu também não queria perguntar nada pra minha mãe. E eu falei, como que chama? Eu sabia que era filho do pastor. Eu falei, como que chama o filho do pastor? Cara. O famoso filho do pastor. Referência. Nunca lembro o nome, é só o filho do pastor. O filho do pastor lá. O filho do pastor. Aí eu falei, bom, se é filho do pastor, pode ser Isaac, Silas, Paulo, João. Nossa, e todos os nomes bíblicos ela citou e... Todos. E eu fui procurando no Facebook dela. Porque a minha sogra, ela postava foto, mas ela não marcava, ela dificultava a vida. Aí, quando eu achei, ele estava num relacionamento. Então, eu falei, não, deixa quieto, né? Né? Mas continuei indo pra igreja, mas desisti, deixei de lado. Aí, eu conversando com a minha sogra conversando com a gente, com a minha mãe também, desabafando com a gente e tal, até que eles terminaram. E eu já tava mais firme na igreja, já tinha me reconciliado. Aí que eu comecei... Já tava orando muito por ele? Já tava. Ao mesmo tempo que eu pensava, falava, não posso, porque ele não pode. Era uma luta. Mas, né, Deus sabe de todas as coisas. Ele terminou. E desde então a nossa história começou. Só que houve muito empecilho pra gente continuar junto, porque... Não foi fácil, foi punk. Eu era mais velha, na época eu já tinha 18, ele tinha 16, e... Ah, você é mais velha que ele? Sou. Olha só. É eu que tô com a cara acabada. Até parece. Foi bem difícil mesmo, foi muita Mas por causa disso mesmo? Ah, tá, também. Entendi. Muita gente contra, tipo, não aceitava, porque eu era mais velha, ele era mais novo, onde já se viu isso. Só muita que era coisa. gente que não tinha nada a ver, não era nem gente da família, né? Pra Olha. começar, era pessoas aleatórias da igreja, Mas esse tipo de coisa, cara, sempre vai ter, né? Sim. As pessoas, dá a impressão, assim, que as pessoas sabem o que é melhor pra gente, mas a gente não. A gente não sabe. A gente não sabe. A gente não tem ideia do que a gente tá fazendo. E aí, depois que se conheceram, foram namoraram, Sim. e aí... O total tamo junto quase... Ano que vem, em abril, vai fazer 10 anos. 10 anos, 10 caraca. anos que a gente se conhece. Realmente o tempo Voa. cara. Casamento são 6. É. Nossa, você achou que eu nem ia lembrar, né? Isso mesmo, 6 anos. 6 anos, viu? Muito Fez bom. a conta antes, né? Não fiz nada. Ele tava contando desde o começo. Eu né? vi. Certeza. Bom, mas que legal. E aí começou. Aí vocês casaram depois e veio a sua filhinha, né? Nossa bênção. Que aí eu queria Nosso até mundo. que a gente... que vocês... como é que foi essa fase? E esses desafios, assim, de ter casado e depois logo em seguida vem o filho. Sim. Porque a gente sabe, vocês sendo novos, a gente sabe, não é tão simples. Não. Acaba vindo desafios e muitas vezes as pessoas não tendo
não tendo suporte, não tendo apoio, as pessoas acabam dificultando ainda mais esse caminho se a gente não tiver uma estrutura, né? Sim. E como que foi pra vocês esse momento? Cara, eu vou falar um negócio que eu acho que eu nem contei pra ela. Vou até tomar uma água. Vixe, Quando ela me contou, quando ela me mandou mensagem, eu tava em cima de um telhado do clube de campo. clube de campo. Tava em cima do telhado fazendo um serviço, cara, pela antiga empresa, não tinha abrido a empresa ainda. É Deus que cuida, pai. Aí ela mandou mensagem, falei, não, vi pela barra de notificação, falei, será que ela errou, digitou errado, né? Deixa eu entrar na mensagem. Entrei na mensagem, juro pra você, eu sentei num sol, cara, de 26 graus, sentei em cima do telhado, falei, caramba, eu vou ser pai, cara. O mundo parou, assim, na hora. Olha só que legal, cara. Falei, tá bom, né? Não vou entrar em desespero. Só que aí vai passando um dia, 2 dias, você fala, caramba, eu vou ser pai. Conforme vai passando, caramba, eu vou ser pai Vou ser mesmo. pai Mas eu mesmo, acho que a sua cara. ficha caiu quando ela nasceu, né? Porque... Foi, pra mim, foi algo normal. Foi indo, você vai É que matutando pra vocês, ali. homens, não muda muito, né? Tipo, na gestação. Sim, sim. O Você peso só é fica naquele menos. pressentimento ali, pô, vou ter que pagar isso, pagar aquilo, comprar isso, comprar aquilo, aí tem roupa, aí tem saída da maternidade, aí tem não sei o quê. Você fica naquela expectativa. Normalmente a única coisa que nos incomoda é o nosso bolso, né? Nesse Você vai É. pensando, momento. você já vai colocando tudo ali que tem que fazer, cara. E se for pai de menina, que Nossa, logo... Aí você tem um multiplica, genro. né? Multiplica. Mas foi uma fase, assim, boa, cara. Vocês tinham quantos anos quando ela nasceu? Eu tava com 21. Tinha 19. Tinha 19 anos. Bem novo você e você também, né? Ah. E aí, Mais velha. e hoje vocês, há quanto tempo vocês têm o diagnóstico dela de autismo? Ó, de laudo vai fazer 1 ano. De investigação já tem 3. Bom tempo, então. Eu desconfiei desde quando ela tinha 1 ano sobre o autismo dela. É que hoje em dia todo mundo, principalmente quem ainda não tá tão preparado assim pra receber notícia, sempre tenta procurar o porquê. Por quê? Será que foi por conta lá atrás, na época do meu bisavô, ele fez tal coisa e caiu hoje? Será que é porque eu pequei em tal coisa? Será que é o erro da mãe que cai sobre os filhos? E não, tipo, no começo eu também tinha muito essa cabeça, porque na gravidez eu descobri que eu tinha um cisto. E o cisto cresceu junto com ela. Ele era do tamanho de um limão e quando ela nasceu, que foi retirado também o cisto, ele tava do tamanho de um melão. Ele quase chegou a 1 quilo. Caraca. É. E na época, quando veio, assim, que eu descobri isso, muita gente falava, olha, ela vai nascer com má formação, porque não tem espaço suficiente, eu sempre fui muito magrinha. Então, todo mundo falava pra mim, quando descobria, que eu contava, né? Falava, tanto é um moço de uma farmácia, até chegou a falar pra minha mãe, olha, faça muito acompanhamento, vá num especialista, porque realmente nasce com má formação, porque não tem espaço, a estrutura dela também é pequena, então não vai ter espaço, é certeza. E quando eu ouvi isso, eu me desesperei, mas depois eu me tranquilizei porque eu sabia que Deus estava na direção de tudo. E quando ela completou 1 ano, dentro desse 1 ano até ela completar, ela não foi em consultas diárias no pediatra porque era pandemia. Tanto é que o ponto meu foi retirado em casa, o teste do pezinho foi feito em casa. Então, não tinha, tipo, muitos sinais também evidentes, porque é bem difícil você enxergar, tipo, desde bebê. A Mirella sempre foi muito chorona, só que poderia ter sido um sinal do autismo, sim, mas eu também não amamentei. Então, ela tomou fórmula. Tanto é que nesse tempo, né, era falado que era por conta era prisão de ventre, que ressecou ela a fórmula não se adaptou. Mas, tipo assim, será que realmente era a fórmula lá atrás? E... Hoje a gente trocou de fórmula umas 3, 4 vezes. Foi. Até ela aceitar uma. Mas a gente não sabe se realmente era a fórmula, Então, né? E não tem um porquê, tipo, não tem, é Deus que quis mandar autista e pronto, acabou. E às vezes a gente pensa que o diagnóstico é o fim do mundo, e não é um ponto de partida, tipo uma bússola pra você encontrar uma direção, pra onde você vai. É difícil no começo, não vou negar. Tanto é que quando eu comentei com o Adriel, porque
dentro desse 1 ano, como não teve consultas, então não teve nada, assim, de médico perceber alguma coisa. Mas eu sempre fui muito curiosa, então, tipo assim, tudo eu sempre pesquiso, até hoje, né? Qualquer coisa que acontece, eu tô pesquisando pra ver se é normal. E é questão de tudo na minha vida, não é só, tipo, em questão do autismo, é em tudo, é que eu sou bem curiosa mesmo. ChatGPT fica doido. Só perguntar pra Meu Gabi se Deus. alguém tiver alguma dúvida. Eu sei de tudo um pouquinho. Aí, eu sempre observei muito detalhes, e como eu já tinha sobrinhos, o Adriel nunca teve contato com criança pequena. Então, tipo assim, eu sabia que o tempo que começava a engatinhar, como que falava, e a Mirella, às vezes, quando ela falava mamãe, ela falava chorando, e ela falou só 1 semana e parou. Ela regrediu. Papai, a mesma coisa, vovó e vovô. Pra andar, ela andava e chorando, tipo, como se doesse nela isso. E eu percebendo os detalhes, fui pesquisando, eu falei, não é normal. A gente ia pro Lago Azul, ela não tirava o chinelo. Então, tipo assim... Aí eu achei um vídeo, porque eu não consigo... por mais que pareça que eu fale muito no meu Instagram, aquilo eu já me sinto em casa. Mas eu não consigo, pessoalmente, dialogar tanto. Tá, você acha que você não fala muito no Instagram? No Insta eu falo. Tá. Eu me sinto em casa lá. Entendi. Mas pessoalmente eu não consigo, tipo... Dialogar muito. Dialogar. O Adriel sabe dessa dificuldade. Isso é verdade. Verdade. Agora põe um Instagram na vida. Nossa, olha só. Aí eu fui atrás de um vídeo que eu falei, eu não vou saber explicar isso pro Adriel. Talvez ele não entenda o que eu quero dizer. Aí eu achei um vídeo meio que tinha a maioria do que a Mirella tinha no vídeo. E eu mostrei pra ele. E ele... Não, eu não entendi mesmo. Nessa Mesmo com o época, vídeo. Mesmo com o vídeo, eu falei... Ele não enxergava, tipo... Eu não aceitava, né? Ele me deu o celular assim e falou, não, você tá vendo coisa onde não tem, você tá querendo colocar doença na menina. Aí eu já recuei e falei, não, tudo bem, eu só tô te mostrando porque é algo que eu percebi como mãe. Aí ele já ficou estranho, já ficou quieto, também não discutiu, não falou nada, só se calou. Naquele momento, cara, é difícil. É difícil. Porque a gente tem um pensamento sobre autismo, antes de você conhecer realmente ele. Então você olha ali e fala, não, cara, não é isso. Ela tá com atraso na fala, alguma coisinha assim normal. Só que, cara, quando vai passando dia a dia, você vai vendo coisas que a Gabriela foi falando, ó, tem isso, tem aquilo, Você vai mudando a mente, cara. Você vai mudando a mente e foi por causa dela que eu mudei realmente minha cabeça ali. E fala, não, ela tá certa, cara. E a gente tem que resolver agora, porque lá na frente vai ser mais difícil. E quando ela tiver 10, 15, 20 anos, por um erro meu aqui, eu vou afetar ela a vida inteira dela? Não posso deixar isso acontecer. Isso, na verdade, eu sou professor, né? Então, eu tenho vários alunos autistas. Hoje diminuiu um pouco, porque alguns pararam, mas, muitas vezes o que trava as pessoas em relação a esse tipo de situação, por exemplo, principalmente no caso do autismo, e outros desafios que aparecem também, é muitas vezes a ignorância, né? A ignorância no sentido de não saber, né, o que é. Porque quando a gente começa a pesquisar, começa a se consultar com as pessoas certas, que possa nos instruir sobre o que é aquilo... fica muito mais fácil a gente entender, né? E a ignorância no sentido de não saber o que é, causa esse preconceito do que é. Tipo, eu imagino que seja algo, essa resistência, provavelmente por achar que é uma doença, por achar que é algo que vai... Putz, é horrível, tal, não, vai ser ruim, tal. E muitas vezes não é, né? A maioria não é, cara. É que o pai e a mãe, quando descobrem que vão se tornar pais, nunca tá preparado pra aquilo, né? Você planeja totalmente outra coisa, tipo, que nem eu sempre tive o sonho de ser mãe de menina. Então, tipo assim, eu sempre quis fazer balé. Só que nunca consegui diante da situação da família que eu tinha. Então, tipo assim, na minha cabeça eu ia pôr minha filha no balé. Só que nada impossibilita de eu pôr ela no balé hoje, mesmo ela sendo autista. Nada impossibilita. Mas a diferença é que, tipo assim, as vezes que ela poderia fazer, tipo, 4 vezes na semana balé, eu tenho que revezar porque eu preciso levar ela na terapia. Então, tipo assim, não é como eu planejei. A gente nunca tá pronto pra isso. Às vezes a gente pensa que vai... É que nem tem um vídeo no Instagram que vira e mexe eu compartilho ele. Você
planeja uma viagem, pensa que vai pro Chile, você aprende o idioma do Chile, você se prepara pra estar lá, quando o avião pousa, que você vai descer, você vê que você parou em outro lugar. Tipo, você se preparou pra ir pra um e chegou em outro. Sim. Então, é difícil, é complicado. Mãe aceita melhor, né? Mãe, ela tá ali. O pai, ele é mais o provedor, então quer tudo assim. Então, é um baque maior. Sim. Mas não foi o fim do mundo. E como que vocês lidaram com isso? Você, principalmente, assim, quando... Porque você falou que ela me ajudando, falando, conversando sobre isso, a gente conseguiu se entender. Mas como que foi o processo de iniciar uma terapia e para realmente ter a certeza de que realmente era o autismo? Quando eu aceitei, cara, eu chorei muito. Eu tava na empresa com o Inácio, conversando com ele, e aí a Gabriela conversando comigo, falando da questão da terapia. E foi nessa hora que me deu esse estalo que eu preciso fazer hoje para não prejudicar ela no futuro. E também a escola, né? Isso. Aí eu parei, analisei assim, cara. E naquela semana tinha dado ela chegou com aquele diagnóstico da escola. Que foi um diagnóstico falando tanta coisa, cara, assim. É um relatório. Que ela não... Isso, é um relatório, né? Que ela não socializava, que ela não prestava atenção nisso, naquilo, nas atividades. E aquilo me machucou de um jeito como pai, cara, que veio como um fardo nas costas e eu conversando, desabafando com o Inácio do meu lado e eu acabei soltando. Todo mundo tem o seu limite ali, né? Mas aí no final, conversando com o Inácio, eu falei, eu vou ter que fazer uma terapia junto com a Mirella por conta disso. Ele abraçou a ideia. Tanto é que ele olha a Mirella hoje e fala, nossa, Adriel, como ela mudou, cara, da primeira vez que a gente viu ela brincando com as filhas dele pra hoje, cara, é totalmente diferente. E pra mim foi só essa parte difícil, foi aceitar, cara. Depois que eu aceitei, fui a primeira vez no Princesa Vitória e, cara, é um lugar que você sente o amor das crianças e você vê a diferença, cara, ali pô, não que o autismo seja um problema, mas você vê o jeito diferente deles, você fala, cara, é incrível. É incrível esse mundo deles, entendeu? Que eles vivem ali. Eles são eu falo assim que eles não conseguem esconder a emoção. Se eles te amar, ele vai te mostrar que te ama. Se ele não gostar de você, ele vai deixar claro também que ele não gosta de você. É que nem o Adriel falou no relatório que a escola me mandou, porque a escola também teve um ponto de partida. Porém, eu nunca escondi da escola o que eu achava, né? E quando eles vieram com esse relatório, eu debati um pouco com a escola, porque não é um relatório pronto que vem, porque se é um relatório que fala sobre cada aluno, é porque é feito, né, ali pela escola, baseado no que eles vêem no aluno. E no relatório falava que a Mirella era uma criança que ficava isolada, que ela não tinha interesse de fala, e, cara, não era isso, tipo assim, ela não interagia. E se isolar é diferente de interagir. Então, eu debati com eles só em questão disso, porque eu queria que eles arrumassem o que estava no relatório. Porém, a escola não aceitou. Então, na hora que eu assinei, eu escrevi lá o que realmente, de fato, acontecia e falei pra ela, pronto, agora eu assino. E assinei. E eles brigaram, porque não era pra mim ter rasurado o papel, porque ia pra Secretaria da Educação. Eu falei, pois bem, então vai também com a minha opinião, porque se tem a opinião da escola, tem que ter da família também. Aí eles me deram uma cópia, eu levei pra pediatra e foi aí que deu início a terapia da Mirella no Princesa Vitória. E pro que ela tava... Princesa Vitória é uma creche? É um centro de especialização para crianças deficientes. Aí não é só de autista. Tem terapia para pessoas que às vezes faz cirurgia e precisa de se reabilitar. Para quem é cadeirante. É um centro de especialização bem grande, porém acredito que seja o único aqui em Rio Claro, assim, pelo SUS, né? Não tem outro. Foi aprovado a construção de um outro, porém ainda acho que só foi aprovado mesmo. O SUS, né? E na escola é desafio, dia após dia. Na escola é um desafio. Nem todo... não culpa o professor, porque eu acho que
como hoje em dia o autismo, ele tá sendo muito mais visto, né? Tá sendo muito mais conhecido pelas pessoas, o governo, ele deveria, acho que, investir nas escolas para um preparo, né? Para crianças autistas. A Mirella ainda... eu ouço muito as pessoas falar, nossa, mas ela não tem cara de autista, mas autismo não tem cara. Exatamente. Nossa, mas ela é muito inteligente pra ser autista. Pra ser Caraca. autista precisa ser burro? Porque Meu Deus, É cara. complicado. é aquilo, o pessoal tem uma mente sobre o autismo, né? Depois que você conhece ele realmente ali, você vai saber o que é o autismo, cara. Não é uma expressão facial ou alguma falta de, vamos dizer, uma falta de um membro do corpo. O autismo não é isso, cara. É somente o mundo deles. Eu gosto de falar isso. É um mundo separado do nosso, cara, que eles vivem ali, mas são normais. Mas é tão rico, né? Hoje de manhã, para quem tá assistindo depois, nós gravamos hoje de manhã um episódio ao vivo aqui na Music Hall. 2 alunos vieram como convidados, são irmãos, os 2 fazem aula aqui. Um deles é autista, faz aula comigo de piano e faz aula de contrabaixo também. Quando ele chegou aqui na nossa escola, assim, totalmente introvertido, não conversava, nada, não tinha comunicação nenhuma com a gente. E faz, acho que 2 anos aproximadamente que ele faz aula comigo. Foi um processo um pouco desafiador, mas a família sempre muito consciente do autismo e sempre muito preparados sobre essa questão já de muitos anos. Ele já tem 25 anos. E desses 2 anos pra cá, nós vimos uma evolução gigante dele. Porque ele tinha uma dificuldade muito grande mesmo com essa socialização mais comum que a gente tem. E ele não se comunicava mesmo. Não tinha comunicação nem comigo, que era o professor dele, que sou o professor dele. Sim. Ele veio no podcast, cara. Ele conversou sobre como tem sido a evolução dele. Podcast que durou quase 2 horas de conversa, assim. E a inteligência absurda, sabe? Das coisas, da música, sabe? Coisas que fogem, às vezes, do nosso conhecimento. Sim. E ele tá ali. Uma sensibilidade, sabe? Absurda, assim, de realmente sentir, ao ouvir uma música, ele realmente sentir a música, sabe? Ter essa sensibilidade de cada instrumento que está sendo tocado, da harmonia, da letra, e conseguir expor isso, sabe? Então, a gente, às vezes, por não saber, como a gente já falou, né? Por não saber, a gente acaba tendo, mas autista não tem cara, mas ele tem cara, não tem cara de autista, ou não, ele é tão inteligente assim, como que pode? E na verdade é o contrário, né, cara? A inteligência deles supera muitas vezes a nossa, né? Exatamente. Sim. A Mirella, por exemplo, do nada ela quer falar inglês em casa, cara. Olha só. Por coisa que ela assistiu. Aí você tem que falar, não é... Porque Você senão não vai acaba falar atrapalhando na terapia, né? Exatamente. Os números ela quer contar em inglês. Ela Fala, tem não, volta facilidade. e conta de novo. Olha só. Conta direito. 1, 2. Cores. E a Mirella ama música. Ama Ela música. ama. Tanto é que o nome dela são notas musicais. Mirella. É que Caraca. eu inventei e coloquei com 2 L. Que legal. Mas E eu só percebi depois, não foi planejado, né? É verdade. Eu descobri só depois. Que eu fui assinar um papel com o nome dela e eu falei, nossa. Ou senão ela quando tá tocando as notas musicais na televisão, ela sofeja a nota, cara. Dó, ré, mi. Vai sofejando a nota. Na afinação? Na afinação. A mãe tá é brincando. desafinada, mas a criança... Caraca. Que legal. Legal, cara. É a primeira vez que eu falei, não, acho que eu tô escutando errado. Você pegou um instrumento e foi conferir. Foi isso mesmo, cara. Falei, não é possível não, cara. Putz, que legal. Mas e como que vocês enxergam hoje isso? Porque vocês passaram pelo desafio de compreender, de aceitação. Como que vocês enxergam hoje no mundo, na igreja? Por que na igreja? Porque na igreja muitas vezes falta essa compreensão também. Talvez não de forma tão clara. Porque
as pessoas até que passam uma vez por semana, às vezes, com um aluno com uma criança que é autista, na salinha das crianças, Sim. às vezes pode não ter tanta atenção, assim, para o que tá acontecendo, Sim. para esse contato mesmo com a criança. Mas como que vocês enxergam hoje em relação ao preparo que as pessoas precisam ter, seja na escola, seja na igreja, mas trazendo para o nosso contexto da igreja, que eu vejo que não é muito falado, né, isso, né? Pelo menos na nossa, né, não vamos generalizar, mas pelo menos... Se eu não estiver enganada, teve um curso, né, Foi curso ou foi palestra? Uma palestra. Eu não lembro, acho que só teve um, que foi uma palestra, que tanto é que cada pessoa que cuida da salinha das crianças nas outras congregações foram convidados para ir. Ah, sim. Mas só foi uma vez, que eu me lembre. Eu lembro, inclusive eu estava nesse dia, a gente até contribuiu um pouco lá, porque é realmente extremamente importante, sim, eu acho, né? Quando teve uma situação de uma aluna, eu falo aluna porque eu tô 24 horas na música, né, como professor. Uma criança, filho da Micaele, ele sim, autista também, né? E ele faz aula, acho que ele não sei se ele tá ainda, mas ele fazia aula aqui com a gente também, de musicalização. E ele, uma das vezes, ele chegou chorando aqui, fez deu todo acabou dando um trabalho, né? Uma crise que aí a gente sabe lidar, então a gente acaba não falando nada, né? A gente só deixa que o professor e a mãe acabam lidando ali, mas na igreja, uma vez eu vi também o filho dela também numa crise muito grande ali, e a gente ouve alguns comentários ao redor, né? Exatamente. Então, nossa, isso é triste. Aí, tá vendo? Ó, fica mimando e aí agora fica fazendo birra. É falta de tapa. Já ouvi também. Muito. Eu Mirella também. Acompanhei o Adriel numa agenda que ele teve, que foi em Piracicaba. Foi em Piracicaba. E a Mirella... Normalmente, quando é agenda assim, se minha sogra fica com ela, eu deixo ela lá, que eu prefiro, né? Por conta de ser lugar novo, ambiente novo, a Mirella nunca tinha tido uma crise. A primeira que ela teve foi quando ela largou da chupeta, né? Que foi assim, deu uma vez só e passou. A gente tava nessa igreja, ela ficou na salinha lá, e eu sempre de olho, porque eu não consigo ficar calma, tipo, quando a Mirella tá longe dos meus olhos, né? Eu fico aflita. E eu levantei e fui lá ver como ela tava, e ela tava chorando. Eu peguei ela, mas era um choro assim que... como se ela tivesse com muita dor. E eu ainda era um assunto muito leigo pra mim, pro Adriel também, a gente não sabia o que estava acontecendo, o Adriel tava tocando ainda até então, e ela deitou no chão e continuou chorando. Só que a Mirella tem força, e parece que a força de quem é autista é o dobro, né? Então, na época eu não conseguia tirar a Mirella do chão pra pôr no meu colo, ela tinha que estar pelo menos em pé pra mim conseguir pegá-la no colo. E nesse dia ela chorando e eu não conseguia levantar e eu tava de salto. Uma amiga minha tinha ido pra me ajudar também com a Mirella. Nem eu nem ela tava conseguindo. E eu tentando acalmar a Mirella, porque, cara, cada criança é uma criança, cada autista é um autista. E uma dúvida, o que vocês fazem nesse momento? Porque, assim, realmente, cada criança é uma criança. Sim. E cada criança, ela reage de uma forma numa situação. E, consequentemente, cada família tem que agir também de uma forma com a criança. Como que é pra vocês isso? É que a Mirella teve crise 2 vezes só, que foram de choro. A Mirella não é agressiva, ela não bate... Então, e ela é muito carinhosa, a Mirella. Então, tipo assim, das 2 vezes que teve, eu percebi que abraçando ela e não falando nada, só abraçando, ela vai um carinho ali, se acalmando. Mas se você ficar tentando achar alguma coisa pra acalmar ela, tipo, você quer tal coisa, quer tal isso, quer isso, parece que vai piorando, né? Então, a gente procura sempre deixar ela ter o momento dela ali e mostrar pra ela que a gente tá ali apoiando ela. Mas foram poucas vezes, né? Então, o que é difícil, às vezes, pra gente é perceber o que é do autismo ou o que é birra. Porque ela é autista, mas ela não deixa de ser criança. Sim, então, é complicado. E... principalmente com os avós. Porque a avó estraga a criança. Os avós são só carinho, né? Então, tudo pros avós, fala, não, deixa ela ali. Só que às vezes não é uma crise dela, ela só quer...
chamego. Só que é um chamego. E dá pra ver porque não sai uma lágrima dela, né? Exatamente. Não sai uma lágrima quando é birra. E nesse dia, nesse culto, a senhora falou, é falta de dar uma chinelada. Então, tipo assim, pra gente que é mãe que ouve, dói na gente. Mas às vezes é falta de conhecimento da parte deles, porque infelizmente não é um assunto que é muito falado. Hoje em dia tá tomando uma proporção maior, mas nem todo mundo tem a curiosidade até então de entender o que é, né? E na nossa igreja, eu nunca, eu não tenho vergonha de falar, nunca escondi que a Mirella é autista. E lá revezam, né, as pessoas que ficam na salinha. E toda vez que alguém diferente eu comunico, olha, a Mirella é autista, se precisar pode me chamar e tal, eu sempre deixo muito claro. E tem pessoas que procuram incluir, realmente incluindo, tipo assim, olha, a gente vai passar tal coisinha para as crianças fazerem, mas como acho que a Mirella não consegue, eu vou tentar passar diferente. Eles sempre procuram, né? Duas pessoas Legal. até procurou a gente para saber Sim. como fazer a Mirella se concentrar mais, que a Mirella, o tempo de concentração dela é curto. Então, tipo assim, pessoas já demonstraram interesses e tem pessoas que simplesmente dão bolinha, o que tiver lá, pra ela ficar brincando, pra passar o tempo mesmo. Mas é um assunto que seria importante dentro, não só da nossa igreja, dentro das outras igrejas, pra eles trazerem mais conhecimento, né? Porque não é difícil, não é. É só questão de ter paciência, amor e vontade de fazer acontecer. E tempo, né? Porque o que a gente consegue aprender alguma coisa em 5 minutos, pra eles pode ser que demore 15 dias pra eles aprenderem. Tem crianças que conseguem aprender mais rápido que eu. É aquilo, cada autista é um autista. Infelizmente, não tem um padrão. Não é uma receita de bolo, não é um padrão, são únicos. Se toda criança já tem essa diferença, né? Exatamente. Os autistas também, né? E como que vocês, hoje vocês lidam com certeza de uma forma muito mais leve, muito melhor com tudo isso, né? E como que vocês conseguem talvez ajudar, como que vocês conseguiriam ajudar as pessoas, né? Ajudar aqueles pais que às vezes têm essa dificuldade, muitas vezes sabe que o filho tem alguma dificuldade, com algum desafio. Vocês partiriam de quais princípios para que esse problema talvez fosse resolvido? Para que, em vez de os pais ficarem muitas vezes se lamentando pela situação, eles ajudassem, procurassem de alguma forma ajudar o filho. O que vocês fizeram e o que vocês aconselhariam os pais? Eu vou falar uma frase que a primeira terapeuta falou pra gente. Não procurem os culpados. Não existe o culpado, um pai ou a mãe. Vocês têm que olhar para a criança e dar um direcionamento para ela. Você viu uma diferença? Pô, meu filho tá demorando para falar. Procura um especialista, cara. Não vai ser um absurdo você levar seu filho no médico. Não sinta vergonha, porque eu já ouvi de pessoas na rua que têm vergonha de levar o filho, por exemplo, no Princesa Vitória, que é um lugar de atendimento específico. Você é seu filho, cara, entendeu? Vai lá, leva ele. Às vezes não é nada, às vezes não é um autismo, que o pessoal confunde muito, o que eu vejo muito. O pessoal deixa muito tempo as crianças na frente de tela. E isso vai atrapalhando. Atrapalha até um diagnóstico de autismo. Porque Caramba. Às vezes a criança só tá fixada em telas. Então você tirar seu filho da frente da tela, ele já vai se desenvolver muito bom. Ele não vai ter uma crise de choro, porque a crise de choro vai ser parecida com uma crise de um autista. Somente parar com as telas, entendeu? Mas o primeiro passo ali que eu acho que os pais deveriam ter assim na cabeça não fiquem culpando um ou outro, somente procurem um profissional mesmo ali para dar a primeira direção para vocês. Porque às vezes não é nada, cara. Entendeu? Porque, por exemplo, vou me colocar e colocar o Adriel como pai, né? A gente, por enquanto, a gente tá aqui. Na idade que ela tá, a gente consegue ir com ela sozinha pro shopping, a gente consegue ir com ela pra igreja.
mas num futuro não tão distante, que a gente já não estiver mais aqui, o que vai ser dela se eu não fosse atrás de uma terapia? Porque o autismo ele não tem cura, mas ele traz melhorias. São divididos por níveis de suporte. As pessoas pensam que é tipo, o nível dele é porque o autismo dele é forte. Sim. E não é. Os níveis são o tanto de ajuda que eles precisam. Hoje a Mirella tá dentro do nível 2 de suporte, porque ela consegue pegar água sozinha, ela consegue fazer leite sozinha, ela tem uma boa independência já, mas ela não tem a noção de, tipo, pra atravessar a rua, ela precisa olhar dos dois lados pra ver se tá vindo o carro, ela não tem noção do perigo. Então, ela ainda não consegue ser um nível 1 de suporte. Ela tem as limitações dela, por exemplo, hoje em dia andar descalça já não é mais um problema, mas por quê? Foi trabalhado nisso nela. Então, hoje ela já consegue andar descalça. Mas e se lá atrás a gente não tivesse levado? Como será que estaria hoje? Então, tipo assim, a gente tem que pensar não no agora. E nem ter vergonha, porque não é o fim do mundo. Não é, como a Adriel disse, não é culpa de ninguém. É porque teve que vir. Você foi escolhida pra cuidar de algo muito especial. Um filho já é especial, agora você tem que cuidar de uma criança. Que é puro amor, gente. Não tem outra coisa. É puro amor, tipo... Eu costumo falar que eu fui escolhida porque meu gênio é forte, vou ser bem sincera com você. Não tenho vergonha de esconder com ninguém, tanto é que a maioria me chama de Pedrão. Pedro, se dá uma espada pra ela. Coisa que também é tratada dia após dia. Mas eu acredito que a Mirella mudou muito a minha forma de pensar, de enxergar, de agir, de demonstrar sentimentos. Como a minha família foi uma família, assim, cada um tinha um jeito, eu não cresci, tipo assim, que nem o Adriel fala eu te amo pra mãe dele abertamente, tipo, não tem problema nenhum. Eu já não conseguia olhar pra minha mãe e falar, eu te amo, ou pro meu pai, ou pra algum dos meus irmãos. Não tinha essa vivência, né? Não éramos de abraçar, tipo, cada um no seu quadrado e pronto, sempre fui muito fechada. E hoje com a Mirella, tipo, a Mirella de meia hora ela vem te dar um beijo, ela vem te dar um abraço, ela fala, ai, que abraço gostoso. Então, tipo assim, não é só eu que ajudo ela me ajuda muito. A Mirella me tirou de um abismo que ninguém sabia que eu estava, tipo, é algo que eu não gosto de ficar comentando as coisas com as pessoas, eu gosto que as pessoas me vejam com essa armadura que eu carrego. Quieta no meu canto, sempre bem. Pessoas que eu sei que são pessoas que eu gosto de me comunicar, eu tô sempre alegre, feliz, não gosto de demonstrar fraqueza. Então, tipo assim, muita gente não sabia. O Adriel ainda eu comentei. E não é algo, tipo, lá no passado, é algo muito recente. E o que me ajudou também foi entrar na academia, porque não é só... físico, né? Claro que me ajudou muito em questão da Mirella, porque muitas das vezes a Mirella tem mais força que eu. Então, tipo assim, já me ajudou muito nisso. Mas no meu psicológico é algo que mudou completamente, né? Sim. É fundamental, né? Com certeza. Aí começa as coisas fazerem sentido, né? Porque que lá no começo você falou uma coisa que... muitas famílias passam por isso. Eu passei por isso na minha família, que é uma família disfuncional, totalmente desestruturada, sem os pais separados, e isso não dá pra gente romantizar, as pessoas romantizam isso hoje. Sim. Porque o mundo ele é muito influenciado pelo feminismo, né? Mas uma família sem pai é uma família disfuncional. Sim. Porque uma mãe ela não consegue ser pai e mãe. Os dois ela têm é papéis mulher. importantes na nossa vida, né? Exatamente. Então a ausência paterna causa algo em nós que às vezes a gente não percebe, que é a carência emocional. Sim. Você falou, eu tinha uma carência emocional, e aí aquilo me fazia com que eu ficasse dependente emocionalmente de alguém. E aí vem a Mirella, que é totalmente amorosa, demonstra todo esse amor, e as coisas começam a fazer sentido, né? Assim, Deus, ele sabe como fazer, né? Deus sabe como trabalhar na nossa vida, né? E nos curar muitas vezes das situações passadas, né? Demais, cara. Muito bom, isso aí. A ideia é que a gente realmente explorar cada vez mais isso, né? E hoje eu fico feliz de ter recebido vocês aqui, porque é justamente esse bate-papo que falta muitas vezes, né? A gente conversar sobre isso, a gente falar sobre essa
sobre esses e outros desafios, Sim. né? E a gente já tá caminhando pro final, já passa rápido pra caramba, né? Mas a gente pode Boa. marcar outras vezes, com certeza, né? Sim, Talvez trazer mais pessoas pra gente explorar um pouco mais isso. Uhum. E, cara, falar um pouco mais, né, sobre isso, né? Porque Sobre esse acho que isso é um assunto Essencial, né, cara? essencial. Hoje no nosso mundo que a gente vive e é tão legal, cara, porque quando a gente entra nesse mundo do autismo, você começa a ver várias coisas. Que nem esses dias mesmo eu fui fazer um serviço, conversando, terminei, fui falar com o cliente e eu vi que ele tava com uma pulseirinha com o símbolo do autismo. Falei, vou perguntar, né? Falei, cara, você tá usando a pulseirinha porque é seu filho, alguma coisa assim? Não, eu falei, cara, não, eu sou autista. E, cara, o cara tem 3 empresas hoje. Olha O só. cara tá num nível que foi abençoado. E, cara, tem pessoas que estão descobrindo depois, com 30, 20, 40 anos. Essa igreja que a gente foi lá em Piracicaba, a moça que cuida das crianças, ela era autista. Caraca, verdade. O mesmo nível da Mirella. O mesmo nível da Mirella. Porém, ela tinha sensibilidade, então ela Com usa som. fone, né? Isso. A Mirella já não tem. Mirella. Talvez ela poderia ter tido, só que como eu sempre frequentamos igreja, né, desde quando ela nasceu, Vixe. então eu acredito que A Gabriela fazia gesto, grávida, cara. Dança do gesto. Do grupo de eu gesto. dancei no domingo, na quarta-feira a Mirella Ela nasceu. né? Olha só que legal, cara. Sensacional. E a gente caminhando pros finalmente, eu queria que vocês deixassem um recado final. Eu sei que tem. Ó, Gabi, você manja, hein? Vai lá. Mas assim, pensando em vocês mesmo, no que vocês passaram, no que vocês têm passado. Porque eu penso que tudo que a gente enfrenta, eu sempre falo isso nos episódios, Deus, ele não desperdiça muitas vezes, os nossos desafios, os desafios que nós passamos. A gente, como ser humano, a gente acha que vai sufocar a gente, né? A gente acha que vai morrer na situação. Mas Deus, ele não desperdiça. Em algum momento, lá na frente, isso vai servir de algo extremamente positivo, né? Pra gente ajudar uma pessoa, pra gente poder nos ajudar em alguma situação, como você citou. O que você, pensando na trajetória de vocês, tanto na questão do evangelho em si, e tudo que vocês têm vivido, na questão da paternidade e maternidade, como que vocês poderiam deixar de recado final para as pessoas que estão nos assistindo, para alguém que está passando por esse mesmo desafio, ou por outros, mas que, de alguma forma, a nossa palavra aqui, no dia de hoje, possa ajudar essas pessoas. Quer que eu vou primeiro? Sem briga, hein? Tanto faz, eu falo. Cara, Jesus nos disse, né? Operando eu, quem impedirá? Então, o que eu quero deixar de recado insista e persista, cara. Porque em tudo na área da sua vida, seja familiar, seja empresarial, seja tudo, área material ou em tudo, insista e persista, e coloque Deus na frente. Porque tudo que a gente coloca Deus na frente, dá certo. Dá certo. A gente não é nada sem Deus, cara. Se não é Ele, se não é a misericórdia dEle, a gente não chega a lugar nenhum. E que Ele possa guiar nossas famílias, guiar os negócios, e que Deus abençoe esse projeto seu também. A gente ora que dê tudo certo. E é isso que eu quero deixar pro pessoal, cara. Insista e persista, põe a Deus na frente, que dá tudo certo. Muito bom, sensacional. E aí, Gabi? Aquela mãe que tá talvez assistindo, que tá passando por um desafio tão grande ali com seu filho, com seu marido, talvez. O que você deixaria? Pelo que eu passei, e muita coisa do que eu passei não foi porque eu escolhi. Foi escolhas de terceiros. Mas tudo na vida da gente depende de uma escolha nossa. Talvez o futuro seu ali depende de uma simples escolha sua. Então,
Se hoje, vivendo no mundo que eu vivo, se lá atrás eu não tivesse ido procurar ajuda para Mirella, talvez amanhã lá na frente eu vou estar sofrendo por ela não estar conseguindo viver uma vida melhor por um erro meu lá atrás, por não ter tido uma escolha de ir procurar ajuda. Então, tudo depende de uma escolha. A gente tem que fazer a nossa e ser feliz. E lá na frente, depois, não procurar culpar terceiros, né? Porque muitas das vezes as pessoas tentam falar, é porque Deus tá me culpando, Deus tá me castigando disso, ou é culpa do diabo, o diabo que tá trabalhando. Nem sempre é o diabo, muitas das vezes são escolhas erradas nossas, que Deus nos deu a entendimento, né? Tanto é que ele nos deixou, né, o livre-arbítrio pra gente seguir. Então, a gente tem que ter um pé ali meio atrás pra saber se a gente vai pra direita, pra esquerda, e saber que lá na frente a gente vai carregar algo ali por uma escolha que a gente fez lá atrás. Então, que a gente saiba se posicionar, não tenha vergonha, deixa o medo de lado, porque o medo não nos leva a lugar nenhum. Sem ter uma visão ali, né? Principalmente a gente que é evangélico, se a gente não procurar direcionamento da parte de Deus, talvez, infelizmente, a gente não vai viver as coisas que ele tem preparado pra gente, porque ele é amor, ele é justiça, e ele não vai entrar ali e fazer sem você deixar, né? A gente tem que dar espaço pra ele poder trabalhar na nossa vida. E o primeiro passo é nosso, em tudo. Muito bom, sensacional. Aí, tá vendo? Deu certo, né? Não teve briga. Não teve briga, rolou muito bem. Bom, pessoal, obrigado de novo. Obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Eu tenho certeza que foi muito produtivo. Pra mim foi. Foi ótimo. Eu fico preso quando vocês estão falando, no que vocês estão explicando, assim, é bem legal, muito bacana. Porque eu gosto disso, cara, eu gosto dessa interação, dessa conversa, porque eu acredito que tudo que nós podemos fazer para crescer, uma das coisas principais é a gente ter contato com as pessoas, sabe? Exatamente. Porque as pessoas, elas nos ajudam a crescer, com as histórias que elas têm, com os testemunhos que elas têm de vida. Por isso que a gente conta testemunho na igreja, né? Sim. Para edificação de outras pessoas, né? Então, não para mostrar, não para inflar o meu ego e mostrar o quanto eu sou, mas para mostrar aquilo que realmente importa, daquilo que Deus está fazendo através de mim, em mim e através de mim. Exatamente. Então, obrigado mais uma vez. E para você que ficou até aqui, muito obrigado. Quero fazer aqui os meus agradecimentos. Quero agradecer a você que ficou até aqui e que assistiu esse episódio. Se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações e mais uma vez, compartilha porque isso não é para mim, isso é justamente para servir mais as pessoas, para que as pessoas sejam edificadas através de histórias como essas, através da palavra. Então compartilha com as pessoas, compartilha com seus amigos aí, compartilha com os grupos da família, da igreja. E também siga as redes sociais. E eu quero fazer os meus agradecimentos à empresa FS Segurança e Monitoramento, que os nossos amigos aqui são proprietários da empresa. Agradeço ao Inácio também, manda um abraço forte para ele. Tenho certeza que ele vai assistir o episódio. Não perde um. Que legal, sensacional. Agradeço à empresa FS Segurança e Monitoramento. Através do QR Code que está aparecendo aí na sua tela, você pode entrar em contato com a empresa FS Segurança e Monitoramento. Eles fazem tudo que você precisa para monitorar a sua casa, a sua igreja, a sua empresa. Eles têm a instalação, agora você pode até falar melhor, né, sobre o que vocês fazem lá. Instalação de cerca elétrica. Cerca elétrica, concertina, parte de remota também, que é a parte de facial, parte de leitor biométrico. A gente trabalha em toda essa parte da área de segurança. E também a parte de rastreamento veicular. A gente faz essa parte de rastreamento. E o monitoramento 24 horas. E o monitoramento de câmera e alarme também específico. Disparo de alarme, na verdade, né? A gente tem toda a equipe lá para poder atender da melhor forma vocês aí, amigos do Wellington. Legal, sensacional. Então, para conhecer mais, é só entrar aí através do QR Code que tá aparecendo, tá? Quero agradecer a Prodigimus. A Prodigimus é uma produtora de conteúdo digital, musical, que tem
nos auxiliado muito aqui nesse estúdio, muito bem equipado, muito bem preparado, tudo que você precisa para você fazer o seu podcast, a sua live e qualquer outro trabalho no digital que envolva e que você precise de um lugar bacana, com equipamentos sofisticados, que possa trazer que seja mais sólido, né, o seu trabalho no digital. Você pode entrar em contato também com a Prodigimus através do QR Code que está aparecendo aí na sua tela. E vem aqui tomar um café com a gente, venha conhecer aqui esse estúdio que é muito bacana, muito legal, muito bem preparado. Certo? Muito obrigado, pessoal, mais uma vez. Agradeço a vocês que ficaram até aqui. E até o próximo episódio. Amém.